Nesse momento eu desejo cumprimentar todos os amados irmãos, queridos amigos, meus distintos alunos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês, para dessa feita postar mais um comentário de uma das nossas lições da CEAD, a lição de número 4, de 23 de abril de 2023. A lição de hoje traz como título Ídolos na Família. É uma lição muito importante porque nós vamos ver aqui um exemplo de uma personagem judia, fazia parte ali de uma das tribos de Israel e que infelizmente dentro de um contexto histórico onde o povo não tinha rei e cada um fazia o que bem queria, o povo ele se desviou pelo caminho da idolatria, uma família que é tomada como exemplo. E também a lição ela propõe nos alertar, nós, a família atual, o perigo de nós nos desviarmos por meio de qualquer ídolo moderno, afastando Deus do nosso lar, da nossa família. Portanto, eis aí o título da lição, Ídolos na Família. Antes de entrar na lição em si, quero trazer uma observação, que Deus ele é um Deus que ele não divide a sua glória com nenhum outro. Ele é o único Deus que nós cremos e, portanto, todo o nosso louvor, a nossa devoção, a nossa adoração, ela deve ser dirigida única e exclusivamente para Deus. Nenhum outro ser, nem seja lá homem, coisas materiais, sejam imagens de esculturas, seja lá o que for, nada merece a nossa devoção a não ser o Deus que nos criou. Aí o texto áureo da lição nos apresenta o seguinte, aí João escrevendo aos seus, ele diz o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Aqui João, ele ao usar essas palavras, dizendo para a igreja de então, dentro do seu contexto cultural, ele já fala de um problema que estava afetando ali a comunidade da fé, que era exatamente os ídolos, e em mais especial os ídolos domésticos. Havia um costume pagão de se fazer ídolos domésticos para adoração, lares não cristãos terem lá um altar para um ídolo, ou ídolos. Havia lares que havia vários ídolos. E nós vamos ver aqui um exemplo de uma personagem bíblica que tinha uma casa de ídolos. E aqui João ele já está aqui prevenindo, ou ele está sendo mais preciso, doutrinando, ensinando os irmãos para que eles tivessem cuidados, que uma vez que eles haviam experimentado uma nova vida em Cristo, eles não poderiam ter vínculo algum com ídolo algum. Isso é muito importante porque nós sabemos que, principalmente dentro do contexto atual aí de século XXI, muitos têm se tornado religiosos, vindo para a igreja e ainda está preso a alguns ídolos do passado, continuam presos, tem alguns deuses na sua vida, e é preciso entender que nós servimos a um único Deus e que Deus não divide a sua glória com ninguém. Portanto, essa lição ela é bastante atual, a sua aplicação, porque aqui, tomando como base o textual de João, ele já aconselha aos irmãos da época que eles deveriam guardar-se para não serem presos, não se tornarem adoradores de ídolos. A verdade prática nos afirma o seguinte: a adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca em lugar de Deus. Essa é uma definição muito importante, porque muitas das vezes nós estamos presos à questão do ídolo como sendo uma imagem de escultura ou apenas uma imagem de escultura, mas a questão do ídolo ela deve ser entendida a partir do sentimento que nós devotamos a coisa idolatrada. Tanto pode ser uma imagem, quanto pode ser uma pessoa, um bem, uma posição social que nós alcançamos, o nosso próprio corpo. Hoje nós vivemos dentro de um contexto onde há um culto ao corpo. As pessoas cuidam do seu corpo
bem mais do que deveriam cuidar do seu interior, da sua alma, do seu espírito. Quantas vezes nós vemos pessoas aparentemente perfeitas no corpo, sejam homens ou mulheres, mas quando abre a boca só fala besteira, só tem lixo na mente, mostra a podridão, mostra a imundícia que elas trazem dentro de si, apesar de um corpo escultural, de um corpo bonito, dessas pessoas de fato terem um cuidado com o exterior, cultuando o seu próprio corpo. Então, a questão de um ídolo é tudo aquilo que você vem a devotar uma atenção, que vem assumir o lugar de Deus na tua vida. Às vezes você tem mais tempo, você tem mais devoção, você tem mais piedade em cuidar do seu carro, dos seus bens, da sua aparência, do que em cuidar do seu espírito, do que em cuidar do seu relacionamento com o Deus que te criou. Então, ídolo é algo bem mais abrangente do que uma mera imagem de escultura. Ela também pode se tornar um ídolo, sim, mas na verdade não existe o ídolo, ele não existe sem a idolatria. E a idolatria é algo que nasce no coração do homem, e essa pode ser direcionada a qualquer objeto, também uma imagem de escultura, mas não se limita apenas a isso. Então é muito interessante nós fazermos esta observação. Bem, aí no livro de Gênesis, que é o texto que a lição propõe, livro de Gênesis, capítulo 31, verso 17 ao 19, depois o verso 33 ao 35, depois o livro de Juízes, capítulo de número 17, o verso 1, 3 e 5, vai nos trazer aí textos bastante interessantes sobre a temática em foco, que estarei lendo aqui para a nossa reflexão. Bem, aí nós temos em Gênesis, a leitura bíblica em classe, no capítulo 31, verso 17, a seguir, nos diz o seguinte: Então se levantou Jacó quando os seus filhos e as suas mulheres, então se levantou Jacó pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos, e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não possa levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Aqui esse primeiro texto que a lição nos apresenta, nos mostra que o episódio quando Jacó, depois de ter vivido um bom tempo fora da companhia de seus pais, quando ele havia fugido da sua casa por ordem da sua mãe, Rebeca, quando o seu filho Esaú pretendia vingar-se de Jacó por o ter enganado, ele vai para a terra da sua parentela, e lá ele encontra-se com Labão, para o qual ele passa a trabalhar, e aí há toda uma trama bíblica que eu não vou estar trazendo aqui em questão, em relação ao casamento dele com as filhas de Labão. Ele trabalha ali por um tempo, por uma das filhas, por Raquel, e Labão então engana, assim como ele enganou ao seu pai Isaque. Labão engana e dá a sua filha
Leia, ou Lia, depender aí da versão, em lugar de Raquel, ele tem que trabalhar mais outros 7 anos por Raquel, e aí ele então toma por mulher essas duas filhas de Labão, e ele trabalha durante muito tempo ali para as terras de Labão. Labão se torna muito rico, mas também Jacó ele prospera e ele consegue ajuntar muitas riquezas, e chega um momento que ele quer sair da terra, mas ele se vê de uma certa forma prisioneiro do seu sogro, e ele pretende então fugir com suas mulheres, seus bens, tudo aquilo que ele tinha. E nesse momento, quando de fugir do seu sogro Labão, uma das suas filhas de Labão, esposa de Jacó, rouba um ídolo do seu pai e esconde na sua tenda, e depois, quando já do momento deles irem embora, ela coloca debaixo do camelo, dos panos ali, que aí é por baixo, posto como a lição fala, ao guarda do camelo, e estava sentada em cima para que, quando o seu pai viesse procurar, ela pudesse, esse ídolo não fosse encontrado. E aqui nós vemos algo bastante triste na história que do futuro pai da nação de Israel, que é Jacó, que é Israel, que vai ter o seu nome mudado ao ter um encontro com Deus, que ela já tendo Raquel roubando um ídolo doméstico, algo que já era totalmente condenado por Deus em relação ao próprio chamado de Deus a Abraão a sair da sua terra, da sua parentela. Ele tinha que sair daquele meio idólatra, e agora a esposa de Jacó, por sinal a esposa preferida de Jacó, ela então rouba um ídolo do seu pai, talvez para sua segurança em uma terra estranha, já que Jacó ele estava voltando para Isaque, seu pai, e encontrar com seu irmão Esaú. Ela queria ter algum conforto, ou estava apegada a algum ídolo, ou ao ídolo. Talvez seja uma das intenções dela poder levar aquele ídolo como uma forma de ter a proteção desse Deus, uma vez que ela vivia num ambiente, o ambiente de seu pai era um ambiente de idolatria. Mas aí o contexto diz que quando Jacó, então, aí o verso 17, então, se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, isso é, para fugir do seu sogro, e levou todo o seu gado e a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía e que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque, no caso seu pai, ou seja, voltando para a terra de Canaã. E aí o verso 19 diz que, havendo Labão ido tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel, no caso as suas filhas, os ídolos que seu pai tinha. Então ela pega aqui ídolos, e aqui é interessante que está no plural, os ídolos que seu pai tinha. Ali tinha um valor religioso. Não vou entrar aqui no mérito da questão do valor monetário, mas certamente tinha um grande valor monetário, uma vez que havia custo, havia gastos, e havia ali aqueles que fabricavam ídolos e que produziam ídolos das mais diferentes formas, revestidos de prata ou de ouro. Então não vou entrar nesses detalhes, mas o certo é que Raquel ela rouba esses ídolos do pai, seja como, quem sabe, parte da sua herança, seja por um apego religioso. O que a Bíblia nos apresenta é que ela rouba os ídolos do seu pai. Diz o texto, então, que ela furtou os ídolos que seu pai tinha. E aí o verso 33, aí dá um salto, diz o seguinte: então entrou Labão, ao perceber, é claro, a falta dos seus ídolos, ele foi em busca nas tendas de suas filhas, das suas servas, para ver se encontrava então os ídolos roubados. Então entrou Labão na tenda de Jacó, na tenda de Leia, foi na tenda de Jacó para ver se os ídolos estavam lá, não encontrou. Na tenda de Leia,
e na tenda de ambas as servas de Léia, e não os achou, não achou os ídolos, e saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel. E Raquel foi exatamente aquela que tinha roubado os ídolos. Porém, ela já tinha tirado da sua tenda e ela já havia escondido aí, no caso, na albarda de dos camelos, e sobre o qual um desses, é claro, que estavam os ídolos, ela estava montada. Mas diz aí o verso 34, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda de Raquel e não os achou. E ela disse a seu pai. Raquel então engana o seu pai mentindo. Algo nada incomum em relação ao que também Jacó havia feito, tentando enganar ou enganou o seu irmão, como também enganou o seu pai. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos do meu senhor, que não posso levantar diante da tua face, não posso levantar do camelo, que ela estava sentado ali com os ídolos escondidos abaixo ali da albarda, de uma espécie de uma cangaia, umas tralhas ali para poder ela sentar em cima. Ela diz: não posso levantar porquanto tenho o costume das mulheres, ou seja, ela alega que os costumes da mulher é uma linguagem aqui antiga, mas que se refere à questão da mulher estar menstruada. Então ela diz que ela não podia levantar e era algo vergonhoso para a mulher, e claro, também o pai não poderia, a filha não poderia expor isso ao pai. Então ela diz que para o pai que ele não se irasse com ela por ela não poder descer dos camelos, porquanto ela estava menstruada, que seriam os costumes da mulher. E ele então procurou, mas não achou os ídolos. E aqui então não há assim um contexto maior do texto, porque a intenção aqui é exatamente falar sobre a questão dos ídolos domésticos. Então, nesse primeiro contexto aqui, mostra que Labão tinha ídolos domésticos na sua casa, e agora a Raquel, que era mulher de Jacó, uma das mulheres de Jacó, portanto, tinha um lar, tinha uma casa, ela rouba esses ídolos para levar consigo para a sua casa, a sua nova moradia em Canaã. E agora a lição bíblica nos apresenta o livro de Juízes, o capítulo 17, o verso 1, depois o verso 3 até o verso de número 5. Aqui a lição salta o verso de número 2 aí do capítulo 17, mas o verso 2 ele é fundamental para nós entendermos aqui o contexto. Então, como a lição salta o verso 2, ela apresenta o verso 1, depois o verso 3 até o verso de número 5, eu vou ler então aqui o verso 2, que foi omitido aqui da lição. Então aqui a partir do capítulo 17 de Juízes, a partir do verso 1, diz o seguinte: havia um homem da região montanhosa de Efraim, portanto da tribo de Efraim, ali fazia parte do povo judeu, cujo nome era Mica. Então Mica era o nome desse homem. E aí o verso 2, aí o contexto maior, dá a entender que o que está no verso 2, a gente vai ver um pouco mais à frente, eu vou contextualizar, que Mica ele havia roubado da sua mãe, roubado uma quantia de moedas de prata da sua mãe, e a sua mãe havia lançado uma maldição sobre o ladrão, sobre aquele que tivesse roubado, que ela não sabia até então que era o seu filho. E aí depois, Mica, por ser um religioso e por achar, segundo ele, estar servindo a Deus, ele temendo aquela maldição, ele vem devolver o dinheiro que ele havia roubado da sua mãe. Então aí o verso 2 diz o seguinte: disse este à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições. Então ele soube das maldições que a mãe lançou sobre quem havia roubado as moedas. Ele diz: então a sua mãe, acerca das quais também me falastes, como se ele não soubesse de nada, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei.
Eu tomei, ou seja, eu peguei esse dinheiro, fui eu que roubei esse dinheiro. Eu tomei. Então disse a sua mãe: Bendito o Senhor, bendito do Senhor seja meu filho. Meio estranho a fala da sua mãe, porque mostra também que a sua mãe ela era tão idólatra quanto seu filho. E o contexto dá a entender que a sua mãe certamente já conhecia a devoção do seu filho aos deuses, ou aparentemente a Deus, mas na verdade eram deuses, eram ídolos. E a sua mãe, ela chama o seu filho de bendito do Senhor. E a ideia aqui dela chamar de bendito vai de encontro ao que ela havia dito para o ladrão, ou seja, amaldiçoado, que ela não sabia quem era o ladrão, as maldições que ela havia lançado sobre quem havia roubado as suas 1.100 moedas, agora ela está tirando a maldição e está abençoando, uma vez que o ladrão era o seu próprio filho. Então é isso que ela está dizendo. Então disse sua mãe: Bendito do Senhor seja o meu filho. Bendizendo o seu filho, tirando, portanto, a maldição de sobre o ladrão. E aí o contexto que a lição ela coloca, ela omitiu apenas o verso 2, aí o verso 3 ele diz o seguinte: Assim restituiu Mica, no caso, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho. Então ela disse que não, que aquele dinheiro ela já havia dedicado, apesar de seu filho ter roubado, mas era um dinheiro dedicado ao Senhor, dedicado da sua parte, como aqui o texto deixa bem claro. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho. Ou seja, ela queria devolver o dinheiro, ou ela tinha dedicado esse dinheiro pensando ela ao Senhor, e aqui Senhor com letra maiúscula, a Deus. Porém, o Senhor, ela pensava estar servindo a Deus, ela dando esse dinheiro para que o seu filho mantivesse a sua casa de ídolo. Então aqui a situação da nação de Israel era uma situação crítica, que a mãe de Mica achava que, pegando o dinheiro que o seu filho havia roubado, e já que o seu filho era um devoto, tinha uma casa de ídolos, então que ela iria dedicar esse dinheiro ao Senhor, dando o seu filho para manter essa casa de ídolo. Então olha a situação em que Israel se encontrava. Tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer imagem de escultura e de fundições, de sorte que agora tu tornarei a dar. Ou seja, eu vou devolver esse dinheiro para você investir em ídolos, na sua casa de ídolos, que era o que Mica tinha, uma casa de ídolos. Aí o verso 4 nos diz o seguinte: Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas umas imagens de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha no caso Mica, e tinha este homem, Mica, uma casa de Deus. Então esses ídolos, os terafins, os deuses, que também era chamado de terafins, eram esses pequenos ídolos, que a Bíblia deixa bem claro: e tinha esse homem, Mica, uma casa de deuses, que eram exatamente esses ídolos. E a mãe achava que o seu filho era um servo de Deus. Por isso ela queria devolver esse dinheiro para investir na casa de deuses de seu filho. E tinha esse homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, que são pequenos ídolos, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Então olha o tamanho do pecado em que Israel encontrava, da idolatria, que Mica, o filho dessa mulher que teve o seu dinheiro roubado, ele tinha uma casa de deuses, ele fez um éfode, que é uma espécie de um avental, que era usado para o sacerdote quando ele fosse oficiar, e ele faz então um éfode
e faz terafins, pequenos deuses, e consagra um de seus filhos para que fosse por sacerdote da sua casa. Imagine o pecado que ele está cometendo. Além da questão de consagrar, de ter uma casa de deuses, ele consagra o seu próprio filho para ser sacerdote da sua casa. Aí é uma história maior, que não vou entrar aqui no mérito da questão, que fala de um levita que não tinha onde morar e peregrinando, e ele paga um salário a esse levita para também, ou para ser um sacerdote, vamos dizer assim, legítimo, para legitimar, segundo a sua visão, o seu culto, as idolatrias, o sacerdócio da sua casa, podemos dizer assim. Mas não é, a lição não aborda necessariamente esse contexto. Então esse Mica, ele então faz um éfode, uma peça da roupa sacerdotal, que exatamente é uma espécie de um manto. Aqui eu até peguei uma imagem, mas não sei se dá para vocês observarem. Eu acho que aí a claridade da luz não dá para ver, infelizmente. Mas era uma espécie de um avental, de uma peça só, e que tinha... Ele caía uma parte pela frente e a outra ficava, no caso, nas costas. E essa era uma das peças que o sacerdote usava por cima do manto. E sobre essa peça, no caso aqui, o éfode, no caso, o sacerdote lá de Moisés, ou o sumo sacerdote, Arão, que o sacerdote ele usava apenas essa peça, mas o sumo sacerdote também usava sobre o éfode, que era uma das peças aí do sumo sacerdote, da estola do sumo sacerdote, uma vez que o sacerdote tinha apenas o manto. E então o sumo sacerdote, além no caso dessa estola sacerdotal, além dessa peça, que aqui o texto deixa bem claro, desse éfode, o sumo sacerdote, além do éfode, que era esse avental, ele tinha também um peitoral de ouro, e nesse peitoral havia ali fieiras de 3 casas com 4 pedras, e cada pedra daquela tinha um dos nomes da tribo de Israel, mostrando que o sumo sacerdote, quando ele ia oficiar diante de Deus, ele levava sobre si então ali o peso, a responsabilidade da nação de Israel. Então essa é a leitura. Eu tinha aqui pegado algumas imagens, mas a imagem não dá para aparecer. Mas essa é basicamente essa peça que Mica manda fazer para o seu filho enquanto sacerdote. É algo bem interessante, porque ele traz uma peça que não era uma peça usada pelo um sacerdote comum ou por um levita, mas era uma peça usada por um sumo sacerdote, já que o sumo sacerdote ele tinha, além do seu manto comum que o sacerdote tinha, ele trazia também sobre si, na peça aí do sumo sacerdote, ele trazia, no caso, o éfode, como também o peitoral, que é essa peça que era posta sobre o éfode, esse que no caso Mica mandou fazer, e ela havia 3 fieiras com pedras preciosas, e ali no caso, em cada uma dessas pedras tinha o nome da tribo de Israel, e dá a entender o contexto que havia uma espécie de osso nesse peitoral, onde se guardava ali o urim e o tumim, que eram pedras utilizadas como que para tirar a sorte, para saber a direção divina em relação a alguma questão. Mas aqui o foco da lição é mostrar exatamente que esse judeu da tribo de Efraim, ele era um idólatra, ele tinha ídolos domésticos, tinha uma casa de ídolos, uma casa de deuses. E segundo a luz da Bíblia, por trás de cada ídolo, a gente pode chegar aí a uma leitura com base bíblica, que de fato os ídolos eles trazem atrás de si exatamente demônios.
A verdade é essa, porque tudo aquilo que tenta roubar o lugar de Deus é Satanás, que que é um antideus, tenta anular Deus, tenta imitar as coisas de Deus. E, na verdade, se prostrar a um ídolo é prostrar-se a demônios, algo que a Bíblia sempre condenou. Então, mais que você que tem nos acompanhado venha chocar ou quem sabe sentir um peso das palavras, mas de fato, à luz da Bíblia, cada ídolo de fato ele esconde por trás de si um demônio, porque o ídolo exatamente, ele não é um Deus, e eles tenta, ou pelo menos a idolatria leva o idólatra a colocar um ídolo no lugar de Deus. E de fato, o único Deus que deva ser adorado, isso é uma ordem divina desde a criação, que não se fizesse imagem nem do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, para se prostrar diante dela. Então nós vemos aqui o exemplo de Raquel roubando ídolos do seu pai, e agora o exemplo de um aqui membro da tribo de Efraim, tendo uma casa de deuses, e ele acha estar servindo a Deus. E a sua mãe, ela pensa também, tanto é que ela dedica esse dinheiro que o seu próprio filho tinha roubado dela, ela dedica ao Senhor, ao Deus de Israel, porém, pensando ela que estaria servindo ao Senhor, patrocinando a casa de ídolos do seu filho. Então esse é o contexto do texto que nós lemos. Bem, aí o comentário da lição, a introdução nos diz o seguinte: temos nessa lição duas histórias distintas que relatam a convivência com a idolatria dentro de casa. No primeiro caso, temos Raquel, a mulher de Jacó, que sabia que seu marido servia a Deus, o Deus de seus pais, e que ele era um Deus poderoso, invisível, e não precisava de ídolos de sua imagem, não precisava de ídolo de sua imagem. Entretanto, Raquel achava-se insegura, segundo aqui o comentarista, ela achava insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança. Então aqui já dá a entender que esses ídolos, ou ele tinha algum valor, além do valor religioso, tinha valor financeiro, ou por vingança do seu pai, Raquel havia roubado esses ídolos. O que a Bíblia nos apresenta, o que é de fato, é que ela havia roubado os ídolos. Então, como ela não havia, aqui o texto coloca que seu pai não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã Leia, ou Lia, que era a outra esposa de Jacó, ela resolveu furtar as pequenas estatuetas, que seriam esses ídolos, de seu pai, que eram uns pequenos deuses dentro da casa de Labão, seu pai. O segundo caso que a lição apresenta é o de Mica, que era um efraimita, ou eframita, melhor dizendo, que viveu no tempo dos juízes, em Israel, e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Nessa lição, veremos a consequência da idolatria dentro de uma casa. Então aqui nós vemos, aqui também apresenta a lição, Mica, que era da tribo de Efraim, que se juntou também aos da tribo de Dan, a outra tribo de Israel, e eles fizeram para si uma casa de deuses. E aí temos então um exemplo do culto a ídolos dentro do lar. E é interessante observar que aqui a lição aborda que era exatamente no tempo dos juízes que Deus levantava, quando o povo afundava-se cada vez mais no pecado, Deus levantava um juiz para poder julgar o povo naquele tempo, mas o povo sempre voltava a cair no mesmo pecado, principalmente no pecado da idolatria. Eles sofriam na mão de outras nações, Deus mandava um juiz para julgar o povo, para livrar o povo, mas o certo é que a Bíblia diz que dentro desse contexto, cada um fazia o que achava melhor. E aqui nesse caso nós temos, tanto da tribo de Efraim quanto da tribo de Dan, personagens se unindo para construir um santuário para eles, no caso em sua casa e na casa de Mica. O primeiro tópico da lição, os ídolos encontrados na tenda de Raquel.
a fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Depois de muitos anos de trabalho para o seu sogro Labão, tendo prosperado muito, Jacó resolveu voltar à terra de seus pais. Em função dos ressentimentos que existiam entre ele e o seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Labão não deixava sair, Jacó resolveu fugir das terras de Labão sem falar nada a ninguém, inclusive ao seu sogro. Aí há todo um questionamento do sogro, que ele chegou sem nada, agora tinha muita riqueza, e como que falta de consideração que ele estava tendo, fugindo daquele jeito, indo embora, sem sequer lhe comunicar. Mas na verdade Labão tinha sido muito beneficiado com a presença de Jacó ali em suas terras, na sua família. Quando foi descoberta a sua fuga, Labão e seus filhos resolveram ir atrás dele para fazê-lo voltar. Então Jacó foge, aí ele descobre que Jacó fugiu, ele vai atrás de Jacó para fazê-lo voltar. Aí o subtópico 2, Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Labão era homem idólatra e possuía pequenos deuses no interior de sua casa, para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Eram, na verdade, terafins, esses pequenos ídolos, fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para proteção familiar e pessoal. Aqui, segundo a descrição, fala que esses terafins, esses pequenos ídolos, eles eram feitos por artistas, feito de madeira, de pedra ou de barro, então aparentemente não tinha um valor monetário, mas um valor religioso, mas de uma certa forma eles tinham valor, porque eram artífices que tinham que fazer essas obras, e as obras em si, tanto pela sua produção quanto pelo seu valor simbólico, religioso, elas tinham valor. Portanto, eram fabricados de madeira, pedra ou barro, cujas imagens eram veneradas e adoradas como amuletos para a proteção familiar e pessoal. Quem os possuísse também tinha o direito à herança. Isso aqui é bem um dado já interessante, que uma vez que Raquel alega que o seu pai não tinha dado herança nem a ela nem a sua irmã, então ela rouba esses ídolos. E aqui o comentarista ele traz uma informação muito importante, que quem possuísse os ídolos da família tinha direito à herança da família. Então talvez seja esse o maior valor do ídolo, não só a adoração, não apenas a adoração em si, mas o interesse de Raquel, uma vez que ela sabia que Jacó se via a um único Deus, a um Deus verdadeiro, e esse era o Deus que ela também tinha que servir como esposa submissa. Então há uma possibilidade de que ela roubou esses ídolos exatamente para depois ela poder cobrar a herança da família, uma vez que ela era quem possuía esses ídolos, aqui segundo o comentarista que ele coloca na lição. Quem os possuísse também tinha o direito à herança. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não os encontrou, porque Raquel os escondera na albarda de um camelo e se assentou sobre eles, como nós já comentamos no texto lido. Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Raquel sentou-se sobre os ídolos para que Labão não os encontrasse. Ela usou a justificativa de que estava no período menstrual para não se levantar de cima do camelo e, consequentemente, para seu pai não encontrar os ídolos que ela havia colocado ali. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos e por isso o enganou. E Labão não encontrou seus ídolos. Lembrando também que, assim como Jacó,
enganou o seu pai, o seu irmão, Labão também havia enganado a Jacó por várias vezes. Então aqui é uma teia de mentira que está perpetuando na família, vamos dizer assim, do patriarca. Então, esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e o seu sogro por essa acusação da questão dos ídolos, como se Jacó os tivesse roubado. Bem, aí vem o tópico 2 da lição, um santuário de deuses na casa de Mica. A idolatria e o caráter antiético de Mica. Apesar de um nome especial, o nome de Mica, cujo significado é quem é como o nosso Deus, ou quem é como o Senhor nosso Deus, certamente pela devoção da sua mãe, dá para entender aqui o porquê deste nome. Então, apesar de ter um nome com esse significado, quem é como o Senhor nosso Deus, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Tinha um nome que, pelo nome, ele deveria honrar a Deus, mas na prática ele não honrava a Deus. E lembrando que o nome, dentro daquele contexto cultural, o nome dizia respeito ao caráter da pessoa. Porém, Mica havia se desviado de Deus, ido pelo caminho da idolatria, não honrava o nome que tinha, um nome o qual invocava a grandeza de Deus, quem é como o Senhor nosso Deus, e agora ele mesmo tem uma casa de deuses, uma casa de ídolos. Então, Mica não correspondia à importância do nome que tinha, porque não honrava a Deus em sua vida. Ele tinha uma família, embora o relato bíblico não cite sua esposa, sua mãe vivia com ele e era muito rica. Então, aqui, a mãe dele era muito rica, vivia com ele, e é o que dá para entender dentro do que a Bíblia nos apresenta. O povo que vivia na região montanhosa de Efraim tinha se corrompido por causa da idolatria. Havia em Israel, de modo geral, um abandono total dos mandamentos da lei de Moisés. Isso na época dos juízos. Em que o povo de Israel aderiu ao sincretismo religioso que implicava uma apostasia total, ou seja, um afastamento de Deus. Além do abandono à lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo, essa mistura de vários deuses, uma mistura com outras religiões, e claro, e os seus deuses, esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros para os quais faziam cultos e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Então havia uma perda de valores da lei mosaica, de valores morais, éticos, de que a lei estabelecia, e agora eles também faziam ídolos para suas casas, crendo que com isso eles conseguiriam favores materiais. Os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção moral. Então Mica é um exemplo do que estava acontecendo na nação de Israel, cada um fazendo ídolos para si, e no caso de Mica aqui ele vai bem mais longe, porque ele faz uma casa de Deus, uma espécie de um lugar de culto, de adoração, e ali, como nós vimos, e a história aqui vai nos contar, ele até consagra um dos seus filhos como sacerdote, para ser algo parecido com uma tenda ou um tabernáculo, mas só que era para, pensando ele adorar a Deus, eu creio que não inocente, mas na verdade era uma tenda de deuses, era um altar para demônios, na verdade. Bem, então Mica era, no caso, uma amostra do que estava acontecendo na nação de Israel. Então os valores morais e éticos foram abandonados e Mica era fruto dessa corrupção. Por isso não foi difícil para ele roubar a própria mãe. Um filho que chega ao ponto de roubar a própria mãe e que tem uma casa de deuses mostra o nível espiritual, ético e moral que esse filho tem.
O subtópico 2, a abominação de Mica. Mica havia construído em sua casa um santuário para pequenos deuses, ou seja, para terafins. A escritura diz: e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote, como nós havíamos dito. Mica havia roubado a própria mãe sem que ela soubesse. Ele levou consigo 1.100 ciclos de prata, equivalente a 13 quilos de metal, no caso é da prata, visto que sua mãe não sabia que era seu próprio filho quem a furtara. Ela havia lançado uma maldição sobre o ladrão. Está em Juízes capítulo 17, verso 2. Temendo sofrer a maldição da mãe, Mica foi à casa dela e confessou seu pecado e a restituiu completamente todo o seu dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, como diz Juízes 17:4. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte, quando ela diz, bendito seja o meu filho do Senhor, ela estava retirando a maldição. E aí diz o que porém, ele restituiu, sua mãe retira a maldição que havia lançado sobre o seu filho, mas olha o que diz o texto. A sua mãe tomou parte do dinheiro e deu a ourives para que fizesse imagens de escultura para a casa de Mica, para a casa de deuses de seu filho. Ela era tão idólatra quanto o filho. Subtópico 3. Mica tinha uma casa de deuses. Pelo contexto bíblico, a família de Mica era de judeus, mas desviada da fidelidade de Deus. Servia aos falsos deuses, representados por pequenos ídolos chamados de terafins. Mica e seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel, como a sua própria mãe deixa a entender. Isso que é o que a idolatria faz, cega o homem a ponto do homem não perceber o seu distanciamento de Deus. Isso aqui é importante fazer aqui uma pausa, porque a idolatria, a Bíblia diz que é como um pecado da feitiçaria, e a idolatria, você aos poucos, se você não ter cuidado, você se torna um idólatra, sendo enganado por Satanás, e pode pensar estar servindo a Deus, quando na verdade você está servindo a Satanás, você está servindo a demônios. Então tenha muito cuidado para quem ou para o que você está devotando o teu culto, a tua veneração, o teu cuidado, o teu amor. Tenha muito cuidado, porque Satanás ele tenta imitar tudo aquilo que pertence a Deus, ele tenta roubar a adoração a Deus. E é algo que Deus ele não tolera em hipótese nenhuma. Então aqui, Mica, como nós falamos aqui, os seus familiares afirmavam estar servindo também ao Deus de Israel. Entretanto, naquele período histórico do tempo dos juízes, aí está em Juízes capítulo 17, verso 6, diz o quê? Que cada um fazia o que lhe parecia certo. Não havia mais uma liderança espiritual, não havia uma liderança política fixa, e cada um fazia o que bem entendesse. Cada um fazia o que lhe parecia. Por conta própria, e depois de ter seus terafins em casa, Mica resolveu também mandar fazer um éfode, como já falei, essa espécie de avental, que era utilizado somente pelo sumo sacerdote israelita, e o entrega a seu filho, separando-o para ser sacerdote na sua casa. Depois aparece um levita que não tinha onde morar, e Mica o convida a conviver em sua casa e tornar-se o sacerdote de sua família pelo Deus de Israel. Então ele a princípio consagra o seu filho, e agora quando na sua terra, na sua casa, chega um levita que não tinha onde morar, ele vê uma oportunidade de legitimar ali o sacerdócio na sua casa. Então agora ele podia dizer que tinha um sacerdócio ou um sacerdote de sangue puro, que era um levita que estava ali perdido, uma vez que a ideia aqui é muito significativa, quando fala aqui desse levita
estava ali sem ter onde morar, mostra exatamente a questão do quanto Israel havia se distanciado de Deus, porque os levitas eram uma tribo separada para Deus, e aqui o texto diz que ele encontra esse israelita, depois aparece um levita que não tinha onde morar, e aí Mica vai e olha, segundo a sua visão, une o útil ao agradável, ele pega então e convida esse levita, paga um ordenado a esse levita, para que ele possa ser sacerdote em sua casa, para que ele pudesse fazer ali o trabalho religioso e dar mais, segundo o que ele pensava, autoridade, legitimidade, vamos dizer assim, ao culto a Deus, segundo ele pensava, mas o que era dirigido a ídolos na sua casa. Então todos quantos chegassem à sua casa encontraria um Deus, todas as pessoas que chegassem à casa de Mica. Então essa mistura de divindades falsas estava presente na casa de Mica. Todos quantos chegassem à sua casa encontraria ali um Deus que desejasse invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar a Deus, ao Deus de seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. Então aqui temos o estado em que chegou a nação de Israel, a ponto de aqui um representante da nação de Israel ter então agora montado para si basicamente uma religião pagã dentro ali na sua tribo, no meio do povo de Israel. Bem, aqui nós vimos aqui o segundo tópico da lição, e por fim nós temos então o terceiro tópico da lição, que fala sobre a idolatria dentro dos lares. Aqui já trazendo para o contexto moderno e nos dando um alerta sobre o perigo da idolatria dentro dos nossos lares. Em ambas as histórias citadas, a de Raquel e a de Mica, a crença em ídolos domésticos indica a forte influência pagã em lares israelitas. A partir desses dois casos bíblicos, somos convidados a refletir a respeito da idolatria hoje. Aí vem o primeiro subtópico desse último tópico. Os ídolos domésticos dos tempos atuais. O apóstolo João enfrentou em seu ministério um problema com ídolos caseiros de famílias cristãs que tinham dificuldade de abandoná-los. Por isso o apóstolo aconselhou: filhinho, guardai-vos dos ídolos, que era o conselho que João dava a alguns irmãos que tinham dificuldade de abandonar os ídolos caseiros. Para uma pessoa não crente em Cristo, a vida cristã é irreal, já que o que se vive no mundo vive-se pelo que se vê e sente, e não pelo que a vida cristã exige. Ora, os ídolos são temporários e representam aquilo que é falso e vazio, porque são enganosos. Todo ídolo é um engano, é uma mentira. O ídolo é uma mentira, é um engano. Seja um ídolo, uma imagem, seja um ídolo, um homem qualquer, um pastor, um cantor, um padre, papa, seja lá quem for, é tudo engano. Só Deus é que é verdadeiro, e o resto tudo passa, tudo fenece, porque os ídolos são temporários, como a lição coloca, representa aquilo que é falso, vazio, porque são enganosos. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa. Por exemplo, o emprego. O emprego pode tornar-se seu ídolo. Quantos se afastaram de Deus pela posição, pelo emprego que alcançou? Antes servia a Deus com fidelidade, com temor, pediu inclusive a Deus emprego, e depois que conseguiu o emprego tomou o lugar de Deus na sua vida. Ele não tem tempo mais para Deus, mas só para o emprego, para juntar riquezas. Então, devemos ter muito cuidado o que tem sido um ídolo na nossa vida. Então, um emprego pode ser um ídolo, um carro, dinheiro, um filho, um pai, a mãe, um irmão, um estilo de vida. Alguém disse que qualquer que amar mais ao pai, à mãe ou ao irmão, filho, filha, mais do que a Deus, não é digno dele.
Então, nem o seu pai, nem a sua mãe, o seu filho, você deve amar mais do que a Deus. Porque todos nós existimos porque Deus nos criou. Então, somos a imagem e semelhança de Deus, somos criados por Deus e nenhuma criatura pode estar acima do Criador. Por mais que você se ache autovalorizado, por mais que você ame o teu filho, o teu pai, a tua mãe, mas eles não são mais importantes do que Deus. Deus deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração, na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, como identificar idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Então, tudo aquilo que você presta uma lealdade, uma devoção acima de Deus, que você só se torna escravo, tudo isso se torna um ídolo. Então, de quem o homem é vencido, ele se torna escravo. Então, você não pode ser escravo do amor do teu pai, da tua mãe, do teu filho, do teu emprego, do teu carro, da tua casa, não. Porque se você se torna escravo dessas coisas, você se torna, se você se torna servo dessas coisas, preso dessas coisas você se torna um escravo. Essas coisas se tornam deuses na tua vida. E isto é condenável pela palavra de Deus. Portanto, tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Paulo escreveu aos Coríntios: o ídolo nada é no mundo. Por isso, é um perigo endeusar pessoas, colocando-as na posição ou acima do próprio Deus. Há pessoas que são colocadas em paridade com Deus, inclusive líderes religiosos, pastores, missionários, profetas, que o que ele fala é como se fosse o próprio Deus falando. Ele é honrado, é honrado tanto quanto Deus é honrado, até mais. Então é perigoso tanto você colocar alguém em pé de igualdade com Deus, como além de Deus. Certo é que todo homem é mortal, é como a erva do campo, e temos que ter muito cuidado, respeitar, dar honra. A nossa liderança é uma coisa, agora ver no teu pastor, no teu guia espiritual, o próprio Deus, como se fosse a figura do próprio Deus, isso já é idolatria. Todo pastor, todo padre, todo guia, todo guru, todos são mortais, só Deus é eterno. Portanto, você não pode colocar nenhum ser acima de Deus. É diante de Deus que você tem que se dobrar, é a Deus que você tem que temer, é a Ele que você deve servir, e a religião só tem valor como um meio. A religião não é um fim em si, seja qual for ela. E se ela não estiver sendo um meio para te apontar Deus como um único Deus, Jesus Cristo como um único caminho, e a salvação somente pela graça, mediante a fé, essa religião é vã, é falsa, e ela não está cumprindo o seu papel, se ela não te leva a Deus, porque ela está se tornando um fim em si mesma. E a religião nunca foi e nunca deve ser tomada como um fim, mas apenas como um meio, e meio esse que deve cumprir o seu papel de apontar o caminho para o Salvador, o caminho para o homem seguir, e o caminho é Cristo Jesus, é Deus em seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aí o subtópico 2, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia por si mesma, ela é neutra, ela não tem nenhum mal. A mídia, o computador, a TV, a internet, por si mesma ela não é mal. A questão é o conteúdo que nós acessamos, o conteúdo que elas são alimentadas. Então ela por si mesma, ela é neutra. Como aqui o comentarista, ele coloca de uma maneira muito bem acertada, muito bem acertada. Então, a mídia por si mesma é neutra, pois é um meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, das redes de computadores e outros meios. Então, tudo são meios para comunicar. Agora, comunicar o quê? A questão é o que elas estão comunicando. Quais as mensagens que nós estamos acessando através desses meios de comunicação, desde os mais
remotos, como o rádio, a internet, as redes de computadores. Então, a mídia, ela é um modo de comunicação que deve ser usado com sabedoria. Entretanto, não podemos ser manipulados por ela, que faz parte de um mundo tecnológico e intelectual no qual todos vivemos. O que não podemos é fazer o uso acrítico, ou seja, não sermos críticos, temos que ser críticos e não acríticos ao conteúdo que são expostos, aos conteúdos que são expostos nessas mídias. Nós não podemos ser acríticos, nós temos que ser críticos, saber separar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Então aqui o comentarista ele é feliz ao colocar isso. O que não podemos é fazer o uso acrítico desses instrumentos. Precisamos levar em conta o cuidado quanto ao perigo da concupiscência, da carne, dos olhos e da soberba da vida, o que a palavra de Deus condena lá em 1 João, capítulo 2, versos 16 e 17. E aí o último tópico da lição, depois desse comentário muito feliz aqui do comentarista, o perigo que nós temos que ter para não ser levado pela concupiscência da carne, os desejos da carne, ali a atração dos olhos, a soberba da vida, e tudo isso pode ser alimentado pelo conteúdo da mídia, não que a mídia em si ela seja ruim, mas se não formos críticos ao selecionar e ao absorver os conteúdos. Então aqui ele fecha o terceiro subtópico dizendo: precisamos reagir contra os inimigos da família. Jesus disse em seu sermão da montanha: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? A igreja é o sal da terra e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Nós vivemos em pleno declínio dos valores morais, espirituais, éticos. Ser correto hoje, falar a verdade, se guardar a virgem, o homem, a moça, o rapaz, para o casamento já se tornou algo vergonhoso. Hoje a imoralidade é o que é cultuado, a mentira, a corrupção, o engano, a falsidade, trocar a injustiça ou a justiça pela injustiça, roubar o direito do outro. Isso tudo está sendo cultuado mundo afora e nosso país está aí às claras para todo mundo ver que hoje as coisas estão totalmente invertidas. E a igreja, enquanto igreja, ela tem que ter muito cuidado para ela não se acomodar, não se conformar com esse mundo para poder ter prestígio social, prestígio político, porque a igreja ela foi chamada para causar diferença, para ser sal da terra, ser luz do mundo. E nós, Cristo, através de nós, quer exatamente nos usar como instrumento nessa sociedade para evitar a total corrupção dos valores morais, dos valores espirituais, que infelizmente tem ido cada vez mais por ralo. E muitas das vezes a igreja está preocupada em construir templos, nada contra, mas o principal papel da igreja não é alcançar posição social, política, não é ser vista pela sociedade como um grande curral eleitoral. Não é marcar seu nome, não é ostentar na comunidade, na cidade, no bairro onde ela está. O grande papel da igreja é ser sal, é combater. A igreja ela foi chamada para protestar contra o pecado. Uma igreja que não protesta é como um cão que não late, não tem serventia. Então assuma o teu papel, você que é pastor, você que é líder, você é membro, você que é cristão, que é evangélico, assuma o seu papel de protestar contra o erro, seja onde quer que você esteja. Não troque a mentira pela verdade ou a verdade pela mentira. Não troque, não chame de certo aquilo que está errado. Pecado é pecado. O que está errado está errado. A moral divina é uma moral absoluta, é inegociável. Ela não vai mudar com o tempo. Não vai chegar um tempo que aquilo que a Bíblia condena como pecado vai deixar de ser pecado. Isso nunca vai acontecer. Muitos, infelizmente, hoje abraçam aquilo que condenavam no passado, porque acham que hoje, pelo jogo do mundo, pela ideologia mundana, pela forma que o mundo tomou, acha que tem coisas que antes ofendiam a Deus e agora não ofende.
Mas no nosso Deus não há mudança e nem sombra de variação. E o papel de você que é líder, você que é pastor, você que é cristão, é ser protestante mesmo, é protestar contra o erro. Que isso lhe custe a amizade, que isso lhe custe a simpatia das pessoas, o emprego, ou quem sabe a sua própria vida, mas o erro tem que ser chamado de erro. Não pode ter um nome mais bonito. Pecado será sempre pecado. E o salário do pecado sempre será morte. Se você planta pecado e você vive no pecado, você vai morrer, você está morto, já está morto espiritualmente e morrendo fisicamente. Você sela o seu destino eterno, a sua morte eterna, e estará afastado eternamente de Deus, condenado a ir para um lugar que a Bíblia diz que o fogo nunca apaga, o bicho nunca morre e que você há de sofrer pelos séculos dos séculos. Portanto, assuma o teu papel. Ninguém pode ficar em cima do muro, ninguém pode servir a Deus e ao diabo. Ou você serve a Deus, veste a camisa do Evangelho e seja cristão de verdade, proteste onde quer que você esteja, ou senão você assuma a sua identidade como mundano, como ímpio, como alguém que não tem nada a ver com Deus. O que não pode é você querer servir a dois senhores ao mesmo tempo, porque isso Deus não comunga com esse tipo de atitude. Portanto, a igreja tem esse papel, né, de evitar a corrupção dos valores morais e espirituais. Fomos chamados para preservar a preservação da família, preservar a família atacada pelo vírus infeccioso do sistema mundano. É preciso quebrar os ídolos domésticos que roubam o lugar de Deus na vida familiar. Então, tudo aquilo que na tua casa, na tua família, está roubando o lugar de Deus, na minha casa, na tua casa, que nós possamos quebrar tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, rouba o lugar da palavra, que deixa Deus em segundo plano. Nós devemos quebrar, devemos lutar. Isso é fácil da atualidade? Eu sei que não. Mas ser cristão nunca foi fácil. Ser cristão é lutar contra a nossa própria natureza, é deixar com que nós venhamos a morrer a cada dia para que Cristo possa viver em nós. Finalmente, a conclusão da lição. Precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais. Precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares, para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados de nosso meio, para que não venha roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Que nós possamos estar tampando todas as brechas, levantando muralha contra tudo aquilo que venha minar o nosso relacionamento com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que nós possamos guardar o nosso coração, o nosso lar, a nossa família para Deus e que sejamos verdadeiros protestantes que protestam contra o pecado, contra o mal, contra Satanás e que prega a verdade, a vida, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor, um grande abraço, que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Amém.